Fala galerinha, adivinha quem voltou? Pauladinha voltou, você imaginou que eu fosse te deixar na mão na segunda fase da Unesp? Moçada, não deixei não. Soltei um storyzinho pra vocês, perguntando alguns temas que vocês gostariam de revisão. Galera, é lógico, como eu disse já no story também, não dá uma quantidade gigantesca, né, de mensagens que nós recebemos. E eu escolhi alguns assuntos que eu acho que são muito pertinentes para a nossa provinha da Unesp. Agora, a segunda fase, uma prova que vai ter uma segunda fase diferente, 60 questões, testes, né? E, consequentemente, então, provavelmente vocês serão cobrados de conteúdos que espero, né, que sejam coerentes, que não estiveram na primeira fase. Então, portanto, nós discutiremos agora alguns interessantes fatores juntamente com vocês. Moçada, eu chamei essa aula de Aulão Unesp, segunda fase 2021, porque, bicho, na real eu não vou dar dicas simplesmente. Não, claro que são dicas importantes para a prova, mas eu vou trabalhar alguns assuntos para lembrá-los, uma vez que a prova agora, espero que, claro que não deve ser impossível, mas talvez uma segunda fase, uma prova mais bem elaborada, posso estar enganado, mas acredito que isso seja muito viável de acontecer. Então, galera, eu vou começar com vocês aqui. Eu escolhi alguns assuntos de cito, que sempre são recorrentes. Escolhi alguns assuntos relacionados ao fator molecular, da citologia também. Escolhi alguns aspectos da botânica, enfim. Vamos discutir alguns fatores. Claro que não dá pra gente ter uma prévia. Paulado, o que você acha, moçada? É um baita tiro no escuro, não dá pra saber, né? Porque é a primeira vez que isso está acontecendo. Mas eu acredito que dentro do que eu tenho para citar aqui para vocês, nós consigamos aí talvez deslizar por alguns temas que estarão presentes na sua prova agora, dia 28 de fevereiro. Moçadinha, então vamos socar a bota? Então o lance é o seguinte, por que eu tô aqui? Primeiro que eu estou aqui no meu escritório e estou, lógico que por questão da Covid-19, nós estamos aqui numa região bastante complicada quanto à situação e por esse motivo é que eu estou fazendo aqui da minha casa, essa é a minha lousa, meu local de trabalho, enfim, e estou disponibilizando para tentar ajudá-los. Então, moçada, antes de nós começarmos aqui a nossa brincadeira, o que eu peço para você é, se você curtiu o vídeo, bicho, compartilhe com seus amigos, salva, dá like, porque realmente é um trabalho muito árduo, que exige da gente um fator muito interessante, uma dedicação plena, e é isso que eu quero, ajudá-los. Tudo bem? Então vamos nessa, vamos trabalhar? Então, galera, show de bola! Revisão! Aulão agora, né? Unesp, segunda fase, 2021. Moçadinha, então agora o que eu vou fazer? Eu vou projetar aqui a minha tela para vocês e, cara, nós vamos trabalhar intensamente agora. Não pisque, preste atenção, senta aí, como nas aulas de inglês, listen to the conversation. Na verdade, escuta aí, curte, ouça o que eu tenho para te falar. Tudo bem, galera? Vamos nessa? Então eu vou projetar aqui a nossa tela. Eita, que beleza! Olha lá, Aulão Unesp, segunda fase 2021. Galera, que delícia, hein, bicho? Vamos começar aqui essa brincadeira, de fato agora, para que nós possamos arrebentar. Então vamos lá? Então galera, o primeiro tema que nós vamos trabalhar é um tema show de bola. Eu vou trabalhar vários detalhes fundamentais que envolvem, obviamente, este assunto que nós iniciaremos. Então vamos lá? Deixa eu checar se está tudo ok aqui. Galera, estou olhando aqui as telas para que nós possamos ter um controle mais satisfatório. Segundo minha tela aqui está tudo ok, então vamos socar a bota. Moçadinha, ciclo de vida das células. Paulada, citologia celular. Portanto, falamos um pleonasmo, citologia celular só pode ser da célula, né? Galerinha, grande chance de algo que eu citar aqui para você, obviamente, estar na prova do dia 28. Então vamos lá. Galera, o que significa o ciclo celular? Portanto, é a vida da célula. Quais são os momentos que ela vive, o que ela faz, quais são os procedimentos que acontecem nesta célula para que ela possa se multiplicar, perpetuar a espécie, promover multiplicação, portanto, de células. Galera, é muito interessante que você entenda comigo, e neste momento agora vocês estão todos visualizando, de forma geral, eu esquematizei aqui para vocês, ó, a vida da célula. Ela é dividida basicamente em dois momentos. Um momento que nós chamamos de intérfase, vai curtindo aí, vai lembrando, ou interfase, como você queira, e um outro momento que nós chamamos de divisão celular. Então, a vida da célula, ela está limitada a dois grandes fatores: a intérfase ou interfase e
a divisão celular. Esta divisão celular, por dentro, obviamente, está associado a dois tipos. Então, olha lá, moçada. A vida da célula é dividida em duas etapas, a interfase e a divisão celular, que se refere basicamente a dois processos importantes que daqui a pouquinho nós vamos dar uma boa pincelada nessa história. Eita, que beleza, que gostoso estar aqui de novo com vocês. Moçada, mitose e meiose, já já a gente fala um pouquinho sobre essa história. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte, quais são as etapas que aqui, se vocês visualizarem comigo, ó, nós temos relacionado ao tal processo denominado como interfase. Nós temos uma etapa chamada de G1, este G vem de gap, que significa intervalo. Depois nós temos aqui o período S, que vincula-se à duplicação, é o momento da duplicação básica do material genético. Eita, que beleza! E o G2, que seria o segundo intervalo, né, sem ser a duplicação, correspondendo a uma terceira etapa. Galera, agora a pergunta é, moçada, rapidamente vamos relembrar. O que nós temos de eventos importantes que acontecem neste primeiro momento que nós chamamos de G1? Então, a interfase G1, nós observaremos o seguinte. Galera, o material genético, ele vai se encontrar, como você pode observar comigo aqui, ó, na sua menor condensação. Ele ainda não estará espiralizado amplamente, portanto, ele está plenamente na forma ainda mais simples, menos estruturalmente complexa. Beleza? Ótimo. Nós encontraremos aqui síntese de proteínas, portanto vai começar a sintetizar proteína da com pau. Por quê? Essas proteínas vão ser utilizadas, se caso necessário, no processo de duplicação, na continuidade da interfase e posteriormente até mesmo na divisão celular. Eita, que beleza! E por fim, duplicação de organelas membranosas. Então, galera, as organelas começaram a duplicar. Os sistemas golgienses, os retículos começaram a se duplicar, os fatores membranosos começaram a se multiplicar. Ou seja, nós estamos preparando a célula para que ela possa sofrer divisão. Então, por favor, você que está aí me ouvindo, não vem com esse papo de que a interfase é o momento de repouso da célula. Bicho, não tem nada de repouso. Ela vai estar dando um trampo violento, preparando para sofrer divisão. O segundo momento, moçada, além do G1, nós chamamos então do período S. São dois momentos importantes que nós observaremos ali, ó. Nós visualizaremos no momento S a duplicação do material genético, que você conhece com toda certeza, e também daquela organela não membranosa formada por um conjunto de microtúbulos que será importantíssimo para as células, principalmente animais, dentro do processo de divisão. Os tais centríolos. Moçada, é neste momento, no período S, que nós temos então duplicação do material genético e também duplicação dos maravilhosos centríolos. Eita, que beleza! E o terceiro momento da maravilhosa interfase, ou interfase, como você queira, nós denominaremos como fase que antecede, portanto, a divisão celular. Bicho, a célula está quase pronta para sofrer divisão, só que ainda nós observaremos uma intensa, ou no caso, ainda observaremos síntese de proteína e, obviamente, ainda a célula estará expandindo o seu fator citoplasmático. Pronto, moçada? São esses os três momentos que envolvem, portanto, a vida da célula. Mas para você que vai fazer, portanto, a segunda fase, bicho, por que não dar uma sofisticada nessa história? Concluímos, então, a partir dos três momentos da interfase, que perceba que é o maior momento da vida da célula, nós teremos os mecanismos de divisão. Aqui na minha figura estou ilustrando a mitose. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Já já a gente conversa sobre essa história. Galera, tudo bem? Entendeu a semântica da interfase? Agora eu quero te contar alguns segredos interessantes que talvez não seja tão trivial desta forma. Vem comigo. Galerinha, dá uma olhadinha agora nesta próxima figura maravilhosa que está aparecendo aí para vocês. Paulada, pelo que eu estou vendo, corresponde também ao processo de ciclo da vida da célula. E isso, nós temos aqui o período G1, nós temos aqui em azul ó, o período S e o período G2 em verdinho. E o que está lá em roxinho, correspondendo, portanto, ao processo de mitose, meiose, ou seja, o processo de divisão em si. Vou dar uma beiçada na água, segura aí. Galerinha, o que eu preciso que você entenda aqui comigo? Não é simplesmente uma interfase, não, bicho. Em cada momento da interfase e até mesmo na divisão, nós passaremos por pontos
que nós chamamos de checagem paulada. Então a célula, a cada momento da sua vida, ela apresenta um momento de reflexão metabólica, ou seja, é o momento que ela vai avaliar se tudo está correndo bem e se pode prosseguir. Se algo estiver equivocado, a célula não vai prosseguir. Ah, que interessante, isso vai evitando erros? Essa é a ideia. Galera, em que momentos nós temos estes pontos de checagem? Então vamos lá. Na intérfase, bem no início, estou destacando aqui ó, com a linha, estou eu com o meu laser, destacando essa linha preta. No início do período G1, existe uma checagem. A célula está pronta, tudo que precisa para desenvolver o G1 está aqui na célula? Opa, tá, então vamos prosseguir o metabolismo. Aí você desenvolve o G1, logo que você termina o G1, antes de começar o período S, nós encontraremos um segundo momento de checagem. Moçada, a célula faz novamente uma autoavaliação perguntando para si, estamos prontos? Galera, tá tudo show de bola aqui dentro? Claro que uma simples brincadeira de questionamento, mas bicho, vai ter uma checagem, moçada, as organelas, a estrutura interna, material genético. Legal. Tá tudo jóia? Sim. As enzimas estão boas? Show de bola. Então prossegue o mecanismo. Aí sim, entraremos no período S, que seria a duplicação de material genético. Nós vamos ver já já como isso acontece. E também a duplicação dos centríolos. Eis que no início do G2, ó, o G1 e o S passou limpo, coisa linda. No início do G2, uma terceira checagem. E aí sim, galera, estamos aqui dentro da célula. E aí, tá show de bola? Opa, vamos prosseguir o processo. Eis que nós podemos iniciar a divisão celular. Mas acredite, pasmem, antes do início do mecanismo de divisão, existe a quarta e última checagem para, obviamente, concretizar se a célula está pronta, perfeitamente pronta para sofrer divisões. Moçada, essa é a história que você deveria entender. Então existem 4 pontos de checagem, né? No início do G1, no início do S, no início do G2 e no início da divisão celular. Porém, não citei um fator que vou destacar agora. Nós temos um mecanismo, na verdade, uma etapa que pode ser denominada como G0. Paulada, que papo é esse? Algumas células, elas até iniciam um processo de G1, tudo bem, acabam definindo até o G1, porém, devido a algumas características genéticas, como é o caso, célula muscular, célula nervosa. Galera, você vê célula muscular e nervosa se multiplicando de forma intensa? Pelo contrário, elas são formadas lá no seu desenvolvimento embrionário e, consequentemente, a partir de células tronco, e a partir do momento que estão altamente diferenciadas, não tem mais grandes capacidades ou não tem capacidade de divisão. Ela se mantém no G0, sem dividir. Então algumas células, elas vivem neste período de latência em que ela está lá metabolizando, realizando a sua função, mas não existe um preparo pleno para que ela possa se dividir. É o caso do neurônio, é o caso da célula muscular, é o caso dos fibroblastos, que são células da nossa pele, que quando ativados se multiplicam e geram novas fibras de colágeno, de elastina na pele. Então algumas células se mantêm no G0 e aí são ativadas. Isso, aí voltam à condição de G0 e aí são ativadas e assim por diante. Olha que lindo, moçada, isso é citologia. Dentro destas possibilidades, isso é o que eu gostaria que você soubesse inicialmente deste fator chamado ciclo de vida da célula. Galera, vamos socar a bota para não perder tempo. Vem comigo. Eu gostaria agora de avaliar juntamente com vocês o seguinte fator. Galera, como que é o núcleo da célula quando ela está na intérfase? Vixe, o núcleo celular chamado de interfásico, que coisa linda. Então, ó, deixa eu só mudar agora um pouquinho a caneta, porque agora o Paulada vai rabiscar, bicho. Olha lá. Galera, nós estamos falando agora do núcleo interfásico, beleza? Ótimo. Moçada, o que nós temos de importante aqui para ressaltar? Bom, vamos lá. Vamos começar então por fora, né? Galera, nós encontraremos aqui, sem dúvida alguma, o que vocês podem observar como sendo aqui, ó,
o magnífico envoltório nuclear. Portanto, nós estamos falando de uma célula eucarionte que é portadora de um núcleo e, portanto, vai apresentar envoltório nuclear. Lembrando que este envoltório nuclear ele é formado por duas membranas, uma interna e uma externa. Tudo bem? Galera, associado a esta porção externa, nós podemos ter uma outra organela aqui, ó, na verdade uma organela chamada de retículo endoplasmático rugoso, que é portador, olha lá, dos magníficos ribossomos. Eita, que beleza! Paulada, que mais? Vamos lá. Galera, nós vamos observar, associado a essa carioteca, a presença de poros. Então, a célula na intérfase, esta é a estrutura nuclear. Paulada, é possível que alguns fatores aqui sejam trocados entre citoplasma e em região interna do núcleo? Lógico que sim, moçada. Isso vai acontecer com toda certeza. Bom, agora, além disso, o que nós encontraremos? Você encontra um material genético chamado de cromatina. Peraí, o que é a cromatina? A cromatina, ela corresponde ao DNA que envolve um conjunto de proteínas chamadas de histonas, formando lá um colar de contas, uma pequena espiralização ainda até seguinte. Isso é a cromatina. O material genético não está completamente espiralizado. Não. Pelo contrário, pouco espiralizado. Isso é a cromatina. No entanto, que quando a gente observa, por exemplo, isso aqui, ó, tanto isso daqui, ó, que eu estou mostrando com a seta, ou então mesmo isso daqui, se observa uma mancha, porque são vários filamentos que estão aí emaranhados. Isso é a cromatina, este é o núcleo interfásico. Esta é a estrutura do núcleo interfásico. Agora, para finalizar a história, moçada, você está vendo isso aqui, ó, que eu estou circulando chamando de nucleolo? Paulada, qual a importância do nucleolo? O nucleolo corresponde a uma cromatina ou a um material genético que em uma regiãozinha desse material genético fica constantemente produzindo RNA ribossômico. Portanto, o nucleolo ele é um conjunto de RNAs ribossômicos que estão ao redor de um DNA que permite a produção desses RNAs. Esta região do DNA é chamada de zona SAT, ou região organizadora do nucleolo. Galera, então, o que é o nucleolo? É um aglomerado de RNAs ao redor de um material de DNA, que é exatamente o que você está vendo aqui, ó. Observem, ó, que eu estou pintando uma parte mais escura, que é o material genético DNA, e essas bolinhas que estão ao redor referem-se aos RNAs ribossômicos que estão sendo produzidos e ali, obviamente, aglomerados. Isso é o nucleolo. Então, ele é fundamental para a produção do ribossomo. Olha que lindo! Quanta coisa boa eu te falei agora. Vamos fazer o seguinte, Paulada, e durante a divisão? Durante a intérfase você entendeu como é que está disponível o núcleo, material genético, enfim. Durante a divisão, nós observaremos uma ampla condensação do material genético. Ainda não, no início da divisão, não está no seu grau máximo de condensação. Paulada, o que é condensar? Aquele filamento chamado de um colar de contas, que era a cromatina, lá da intérfase, começa a espiralizar dentro de um próprio eixo, formando estruturas que aí estão aparecendo para vocês. Ou seja, olha lá, vocês estão observando os magníficos cromossomos metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. Paulada, o que é isso? Galera, estes cromossomos, observem a figura, moçada, dá para perceber claramente que cada braço cromossômico, que eu estou destacando aqui, ó, refere-se a um grande emaranhado, aglomerado, espiralizado de cromatina, em que uma região específica existe uma constrição que nós denominamos essa constrição onde os dois filamentos de DNA, ou melhor, onde as duas porções de cromossomo agora, né, de DNA estão ali conectadas, chamamos de centrômero. Então a posição deste centrômero é que vai dando um nome para o cromossomo. Metacêntrico, o centrômero bem no meio. Submetacêntrico, está deslocado um pouquinho. Olha lá. Acrocêntrico, próximo da extremidade. E telocêntrico, na extremidade. Ah, Paulada, mas me diga uma coisa. O que é o centrômero? O centrômero
ele é exatamente isso aí que está aparecendo aí embaixo para vocês. Galera, dá um zóio aqui comigo, ó. Nós estamos observando aqui, ó, o aglomerado de cromatinas, o espiralizado de cromatinas. Você está observando uma, duas. Então, ó, na divisão, o material genético com certeza estará duplicado. Perfeito? Espera aí que a gente já chega nessa história. Agora a questão é a seguinte, moçada, olha lá comigo, ó. O que é o centrômero? O centrômero, ele é formado por um conjunto de proteínas que nós chamamos de cinetócoro. Paulada, o que é o cinetócoro? O cinetócoro é isso aqui, ó. É uma placa proteica anexada a uma coroa fibrosa que permite com que os microtúbulos, que são os filamentos que vão puxar as duas porções do cromossomo duplicado durante a divisão. Paulada, então quer dizer que, ó, isso aqui vai ser puxado para lá? Então essa cromatina vai para lá e, consequentemente, essa cromatina seria, no caso, desculpe, esse cromossomo, que a gente chama de cromátide, estaria sendo deslocado para o outro lado. Paulada, peraí. Então, cromatina é na intérfase. Cromossomo na divisão. A minha pergunta para você é a seguinte, está escrito ali embaixo, então já me explica melhor. Cada braço cromossômico que está sendo indicado aqui, ó, esse braço mais esse braço, para não chamar, ó, o cromossomo tem 2 cromossomos, eles deram um nome diferente. Ele diz que o cromossomo tem 2 cromátides. Ah, então cromátide e cromossomo é basicamente a mesma coisa? É, moçada, mas cromossomo é toda a estrutura duplicada. Cromátide corresponde especificamente a cada um desses braços. Por isso que aqui, ó, as cromátides é que serão separadas. Isso é o centrômero. Depois ele se divide e puxa cada cromátide para um lado. É o que faz a divisão celular. Até respondi uma questão agora recente, se não me engano, da FUVEST aí que eu estava fazendo revisão para a galera, para vocês. Moçada, tinha uma questãozinha falando isso. Se os microtúbulos forem impedidos de serem formados, vai ter separação das cromátides? Não, por quê? Se não tem microtúbulo, como é que vai encaixar aqui para poder puxar? Não dá. Entendeu? Olha que lindo que é isso, moçada. Ótimo. Finalizamos este primeiro momento. Eu vou voltar rapidamente para mim. Entenderam? Eita, quanta coisa boa, hein, bicho? Que coisa maravilhosa. Agora a situação é a seguinte. Eu vou dar uma passada rápida pelo processo de mitose, uma passada rápida pelo processo de meiose, para que vocês relembrem alguns detalhes que podem aparecer na sua provinha do dia 28. Vamos lá? Eu vou apresentar novamente a tela para que vocês possam visualizar juntamente comigo. Galera, então é o seguinte. Para que nós comecemos a falar de mitose e meiose, eu preciso te lembrar uma coisa. Primeira questão é a seguinte, Paulada. Você falou que no período S rola uma tal duplicação do material genético. Isso. É o único fator que nós ainda não vimos para entender o processo de divisão. Então agora, deixa eu te contar um segredo. Eu vou apresentar minha tela aqui para você. Você está vendo aí, ó, duas situações. Aqui, ó, uma fita de nucleotídeo simples, em que nós visualizamos o quê? Nucleotídeo. Isso daqui é a menor porção formadora do seu DNA. O nosso DNA, ele é formado por duas fitas, ó. Uma fita, olha lá, uma fita, certo? E aqui, ó, a segunda que nós podemos definir fita. Então, o DNA, ele é formado por duas fitas de nucleotídeos. Beleza? Ótimo. Deixa eu apagar essa baixaria que eu acabei de mostrar aqui para você. Galera, o que nós podemos exaltar agora com grande carinho? Presta atenção no Paulada. Olha lá. Moçadinha, o nosso DNA, ele vai ser formado por bases nitrogenadas. Lembrem-se que timina sempre liga com adenina e entre elas existem duas ligações de hidrogênio. Beleza? Nós estamos observando aqui, ó, guanina ligando com a citosina e entre elas nós encontraremos 3
ligações de hidrogênio. Eita, que legal! Então, sempre entre timina e adenina, nós encontraremos 2 ligações e entre citosina e guanina, 3 ligações. Moçada, como é que chama essa interação aqui, ó? Esta ligação entre 2 nucleotídeos. Nós chamamos de ligação fosfodiéster. Fosfodiéster. Ah, Paulada, que beleza. Bom, alguns detalhes que eu gostaria que você entendesse. Galera, no DNA nós só teremos como base nitrogenada citosina, timina, guanina e adenina. Lembrando que a adenina sempre deve ligar com a timina e a guanina sempre ligar com a citosina. E o inverso também é uma verdade. Agora, moçada, vem aqui comigo, ó. Você já ouviu falar sobre a relação de Chargaff? Quem? Relação de Chargaff. Olha lá. Quem é, ou melhor, o que é esta relação? O Chargaff propôs pra gente o seguinte: a razão entre adenina e timina, no DNA somente vai funcionar essa história. A razão entre adenina e timina, ela é igual entre a razão citosina sobre guanina. E isso tudo é igual a 1. Então, o que o Chargaff falou para nós? Que numa molécula de DNA, a razão entre adenina e timina é igual à razão entre citosina e guanina, e tudo isso é igual a 1. Galera, como que vai cair isso na sua prova? O cara vai chegar para você e vai dizer que numa molécula de DNA existem 10% de timina. E ele vai pedir para que você defina toda a porcentagem das outras bases. Bom, se esta razão tem que dar 1, aqui também tem que ser o quê? 10%. 10 e 10 deu 20, tirando de 100, sobrou 80. Conclusão, aqui 40% e aqui 40%. Se ligou? Isto é relação de Chargaff. Fica esperto, não esqueça disso. Galera, entendido ou relembrado a molécula de DNA, agora eu preciso que você lembre como que esta molécula ela é duplicada. Então vamos lá. Vocês estão observando que apareceu uma figura aí para vocês? Olha lá. Galera, essa aqui é a molécula original. O corrimão aqui, ó, corresponde ao fosfato e à pentose. E lá dentro você está observando a interação entre as bases nitrogenadas. Tudo bem? Existe uma enzima que vai promover a quebra, o rompimento entre as bases nitrogenadas. Esta enzima pode ser definida como, por exemplo, a própria helicase. E esta helicase ela vai abrindo, consequentemente, a molécula de DNA. E aí, moçada, o que vai acontecendo? Estas bases que vão ficando expostas aqui e, consequentemente, aqui, conforme vai abrindo a molécula de DNA, essas bases vão sendo utilizadas de maneira complementar para introduzir outros nucleotídeos. Por exemplo, olha lá, a citosina que estava aqui, ó, foi introduzida uma guanina, ó, introduziu outra guanina, outra citosina, outra timina e assim por diante, permitindo a formação, ó, de uma nova fita. Estou destacando aqui e uma outra nova fita. Só que, galera, cada nova fita que está sendo formada por ação da DNA polimerase, ela tem uma fita nova e uma fita antiga. Pera aí, eu vou apagar tudo para você entender. Olha lá, galera, olha que bonitinho que é isso aqui, ó, fácil. Ó, cada nova molécula original ela tem uma fita nova e uma original. Então, cada nova molécula de DNA formada, ela vai ter uma fita nova e uma original. Paulada, então quer dizer que a duplicação do material ela é conhecida como semiconservativa? Fantástico, era isso que você tinha que saber. Legal, moçada, show de bola? Lembrou de tudo? Então agora você está com a faca e o queijo na mão para que nós possamos discutir os processos de divisão. Galera, agora é relembrar cada uma das etapas rapidamente. Vamos lá? Vamos prosseguir na mesma toada? E aí, tá curtindo? Tá show de bola? Vou dar uma beiçada na água pra gente prosseguir. Vamos lá, galera? Olha lá. Mitose. Eita, que beleza!
Conhecida como divisão equacional, porque você duplica o material genético, divide e mantém a mesma quantidade. Galera, vamos lá. O que é mitose? Uma célula, que pode ser 2N, N de qualquer ploidia, ela dará origem a duas novas células filhas que vão apresentar a mesma ploidia, a mesma quantidade de DNA. Cuidado para não ser Jacu ou Ajacu. Por quê? Tem muita gente que fala, é o mesmo conteúdo. Pelo amor de todos os deuses que vocês acreditam. Moçada, não é obrigatoriamente o mesmo conteúdo, é a mesma quantidade de DNA. Se a célula original é N, ela vai se dividir em duas e vai permitir, portanto, a formação de duas novas células N. Se ela for 2N, formação de duas novas células 2N. Mas a questão é, nestes DNAs pode ter ocorrido alguma mutação e aí o conteúdo não vai ser o mesmo. Então, cuidado para não afirmar besteira. Então, não é obrigatoriamente, formam duas células com o mesmo conteúdo da célula original. Não. Pode ter rolado mutação, portanto, cuidado. Fechou? Galerinha, qual a importância da mitose? Bicho, um cagalhão de fatores nós poderíamos exaltar. Isso eu acho que vai ser uma questão que pode aparecer para vocês. Então, olha lá, ó. Rapidamente, então nós estamos aqui, moçada. Qual a importância desta mitose? Primeiro, está associado, obviamente, com a multiplicação celular, ou seja, aumento do número de células, está associado com o crescimento do organismo, regeneração de tecidos, reposição de tecidos. Qual a diferença de regenerar para repor? Reposição é o que acontece, por exemplo, na sua epiderme, lá na última camada da epiderme, chamada de camada de Malpighian proliferativa. A todo momento, essa camada vai sendo produzida, vai se multiplicando para repor as células que vão sendo perdidas pela epiderme. Isso é reposição. Regenerar é quando você tem uma lesão, por exemplo, uma infecção grave que causou a morte de algumas células, ou um corte, um ferimento, você regenera aquele tecido que foi lesionado. Joia? Além disso, moçada, muitos organismos utilizam-se da mitose como fator de reprodução, bicho, alga, tem um monte de fungo que faz isso. Bicho, cuidado só para não dizer bactéria. A reprodução de bactéria não é mitose. Não tem nem núcleo para a gente considerar aquilo como sendo uma mitose. É uma cisciparidade ou divisão binária para tal bactéria. Para todos os outros organismos que vocês conhecem, eucariontes, a divisão é mitótica. Tudo bem? Galera, além disso, olha lá, então exaltou aqui para que você pudesse observar, né? Olha lá, ó. Bem rapidamente, então reprodução assexuada e além disso, moçada, está associado também à formação dos tumores, né? Os cancerígenos, as células neoplásicas, então um monte de função relacionado à mitose. Vamos passar rapidamente por cada uma das etapas, destacando os principais fatores. Galera, é revisão, aulão, Enem, que Enem, você tá louco? Unesp, segunda fase, 2021. Vamos lá! Galerinha, prófase, não pode esquecer prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas são as etapas, obrigatoriamente na sequência você tem que guardar. Tudo bem? Galera, na prófase, o que nós observaremos como fator importante? Ó, eu agora vou até trocar a ponta aqui, ó, que agora vai ser um fator mais rápido e dinâmico. Galera, olha lá, ó, primeiro fator que nós observaremos. Na prófase, nós começamos a observar a desorganização do envelope nuclear e também do nucleolo. Observe que o nucleolo começa a dar uma expandida, ele está se difundindo, está sendo desfeito. Por quê? Porque o material genético começou a condensar de forma mais intensa. Olha lá, início da condensação cromossômica, os centríolos começam a migrar para os polos da célula. Olha lá, centríolo começa a migrar, centríolo começa a migrar para o polo da célula. E, por fim, a formação dos fusos bipolares, né? De cada lado, né, moçada? E eles vão conectar ao cromossomo daqui a pouquinho para promover a divisão. Se ligou o que é a prófase? Estas são as principais características. Legal! Galerinha, vamos lá. Na metáfase, o que é característico da metáfase? Fundamental. Independentemente da ploidia da célula, pode ser N, 2N, qualquer que seja, você vai pegar o total de cromossomos e alinhar no centro da célula. A nossa célula é 2N igual a 2, portanto, você está observando aqui os cromossomos na placa metafásica, né? Galera, o que nós temos aqui?
Olha lá, ó, o cinetócoro, que é o centrômero. Olha aqui o centrômero, que bonitinho, ó. É a região em que os dois materiais genéticos, esta cromátide está unida ou junta dessa cromátide. Ah, Paulada, isso tudo é um cromossomo duplicado. Então você conta os cromossomos pelo número de centrômero. Um centrômero, um cromossomo. Só que eles estão... Este material genético está duplicado. Ó, que lindo isso. Galera, característica da metáfase. Rapidinho, olha lá. Nós observaremos, é o grau máximo da condensação dos cromossomos. É por esse motivo que a galera utiliza este momento da divisão celular para estudar os cromossominhos. Porque eles estão todos compactozinho, bonitinho, com seus tamanhos, todos organizadinhos e bem separadinhos. Não é mais aquela maçaroca de material genético que existia na intérfase. É, moçada, além disso, olha lá, os cromossomos, eles devem então estar na placa equatorial ou metafásica e já conectados, consequentemente, com os fusos ou as fibras do fuso relacionados ao centrômero, como está sendo mostrado aqui, ó, os microtúbulos cinetocóricos, né, que são as fibras cromossômicas. Olha lá que bonitinho, moçada, fuso acromático isso aqui, ó. Está ligando em cada cinetócoro, que é esse conjunto de proteínas, e aqui permitindo posteriormente, quando puxar isso aí, promover a separação. Esta é a metáfase. Olha lá, anáfase. Galerinha, na anáfase, o que nós temos de importante para você observar? Aquele cromossomo, aqueles dois cromossomos que estavam duplicados, unidos ali pelo mesmo centrômero, agora nós tivemos então a separação centromérica e, consequentemente, separação das cromátides irmãs. É, moçada, o cromossomo duplicado tem duas cromátides, agora eles foram separados. Que beleza, hein? Além disso, nós observaremos, então, esses cromossomos migrando para os polos opostos da célula. Lógico que você está entendendo que aqui está rolando o seguinte, ó, tá puxando para lá, tá puxando para cá. Beleza? Por fim, na telófase, que é a última etapa da metáfase, da mitose, o que nós observaremos de importante? Galera, revisão, olha lá. Você tem reorganização, olha o envelope nuclear reorganizando. O nucleolo também começa, consequentemente, a estar vinculado a ser reformado. E aí, descondensação dos cromossomos. Os cromossomos, eles descondensam, fechou? E além disso, nós observaremos o que nós chamamos de citocinese. É, moçada. No caso, como nós estamos trabalhando com célula animal, tudo bem? Esta citocinese ela é chamada de centrípeta. É de fora para dentro. Ah, então olha lá, ó, você está tendo aqui, ó, uma constrição, a formação de um sulco de segmentação. Já já isso daqui vai romper e você vai ter duas novas células com a mesma quantidade de material genético da célula original. Eita, que beleza, moçada! Dessa forma, lembramos todo o processo de mitose. Olha que lindo! Então, o que caracteriza a mitose? Separação de cromátides irmãs. Isso mantém a ploidia em relação à célula original. Show de bola? Vamos prosseguir? Vamos lá! Galerinha, é o seguinte, agora o que nós vamos fazer? Eu vou entrar agora com vocês dentro de um fator também ainda de divisão, já que a questão, um monte de gente me mandou revisão de meiose, de mitose, por favor. Lembrar as etapas, Paulada, tem um monte de detalhe. Pronto, estamos fazendo. Vamos entrar agora na meiose. Ó, as características básicas, e o que acontece na prófase, e na metáfase, é basicamente a mesma coisa. Porém, na meiose, nós encontraremos um número maior de processos de divisão. Tranquilão? Vamos nessa? Então vai. Moçada, eu vou projetar novamente a tela para vocês. Eita, que beleza. Ó, nós aí outra vez. Meiose. Vamos lá? Galera, o que significa, portanto, essa história que nós definimos como meiose? Primeiro que você chama de uma divisão reducional. Por quê? Porque agora ela vai promover uma redução do material genético nas células finais originais, que vão ser originadas. Partindo, por exemplo, de uma célula 2N, nós observaremos a produção de 4 células N.
Paulada. Então, este R é de reducional. Isso. Então, olha lá, ó. Uma célula original produz 4 células filhas com metade da ploidia da célula original. Ah, Paulada, entendi. Então existe uma redução da ploidia. Onde isso acontece? Na formação de gametas que estão associados, por exemplo, aos animais. Os gametas dos animais, eles são formados por meiose. E os esporos de plantas, por exemplo, briófita, pteridófita, gimnóide, tudo isso é produzido por meiose, chamado de espórica. Moçadinha, vamos lá, rapidamente. O que é importante que você entenda? A meiose, ela tem 8 etapas, 8 fases. Ô louco, não, fica tranquilo. Olha lá, estou representando aqui para você a meiose número 1. Observe que nós começamos de uma célula 2N igual a 2. Você conta pelo número de centrômero, 1 centrômero, 2 centrômero. Mas eles estão duplicados, né? Esse material genético está duplicado. Depois da meiose 1, você já observa em cada uma das células um único cromossomo. Então, já teve redução cromossômica. Então, na meiose 1 é onde ocorre a redução cromossômica. Paulada, então a célula já é N, mas ela está duplicada. Agora, o que vai acontecer? Vai separar as cromátides, moçada, como se fosse uma mitose. Então, a meiose 2, que a gente chama aqui, ó, divisão 2, ela volta a ser equacional, como se fosse uma mitose. E aí sim, você obtém 1, 2, 3, 4 células haploides partindo de uma célula 2N. Quais são as etapas? Na meiose 1, você chama de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Paulada, o que é isso aqui? Você tá louco? Não, são as subfases da prófase 1. Leptótero, galera, hoje aqui nós não teremos tempo para citar todas elas e o significado delas. Mas lógico que futuramente vocês terão todo esse material para poder usufruir. Mas a questão é, Paulada está produzindo aos poucos, né? Nós vamos ter bastante aula para fornecer para vocês aulas completas. Moçada, vem muita novidade por aí. Mas enfim, olha lá. Estas subfases da prófase 1 são chamadas de leptótero, zigótero, paquíteno, diplóteno e diacinese. Credo, cada uma ocorre uma coisinha? O nome delas, se nós traduzirmos todas eles, ele já daria uma característica. Mas o único que vai me interessar é esse daqui, ó. É a terceira subfase, que é o que nós chamamos de paquíteno, que é o momento em que nós observaremos, sem dúvida alguma, a ocorrência de um mecanismo importantíssimo chamado crossing over ou crossover. Já decora, o crossover só pode ocorrer na meiose, e o significado dele eu já te mostro, mas o que é importante? Ocorre na prófase 1 da meiose. Se você quiser guardar paquíteno, vai que, né? Esses caras coloquem esta situação para vocês. Bom, passado da telófase 1, chegamos no segundo momento da divisão meiótica, que é prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Belezeira? Isso é meiose. Só isso você vai falar, né? Não, segura aí. Vamos passar rapidamente por cada uma das etapas. Ô louco, calma, eu dei uma boa resumida para lembrar você de alguns detalhes que podem aparecer na sua prova do dia 28 da Unesp, segunda fase. Galerinha, vem comigo, olha lá. Prófase 1, vamos direto na fase que nos interessa. Na prófase, o que nós teremos como característica? Desorganização de envelope nuclear, de nucleolo, os centríolos começam a migrar para os polos. A característica é a mesma coisa. Nós não precisamos ficar citando isso de novo. O que me interessa aqui é o seguinte, Paulada, é neste momento que nós observaremos a formação dos nódulos de recombinação. O que é isso? Os cromossomos que são homólogos, então eles estarão duplicados, observem nesta figura aqui, moçada, ó. Você está vendo um cromossomo vermelhinho e um verdinho. Por mais que eles tenham cores diferentes, essas cores diferentes foram colocadas para exaltar que vai ter troca de segmento entre eles. Mas eles são homólogos, tá? São cromossomos homólogos, que têm o mesmo tamanho, mesma posição centromérica e mesma sequência gênica. São cromossomos praticamente iguais. Lógico que com algumas diferenças quanto à sequência de nucleotídeo, mas enfim,
são homólogos. Beleza? Galera, o que vai acontecer? O que significa crossover? Este cromossomo, que é o vermelho, que é o homólogo do verde, ele vai promover a quebra, lógico que eles vão ser quebrados, e aí você tem, moçada, a formação do quiasma, que é a sobreposição de uma cromátide em relação à outra. Depois troca os segmentos e aí você observa como resultado a permutação entre eles. Olha lá, o cromossomo verde agora, ele tem 2 pedacinhos vermelho. Mudou, né, moçada? E o cromossomo vermelho tem 2 pedacinhos do verde. Isso gera variabilidade. Dá uma olhadinha nessa outra figura. Olha que bonitinho, ó. Então você tem, inicialmente, os homólogos, aí você tem um mecanismo chamado de sinapse, cuidado que não é a sinapse lá do sistema nervoso, sinapse é só por conexão, tá? Aí você tem o complexo sinaptotênico, formam-se várias fibrazinhas de proteína que mantêm os cromossomos homólogos unidos. A partir daí você tem a formação do crossing over, que é o quê? A sobreposição dos braços e posteriormente as trocas, permitindo então variabilidade genética. Isso ocorre na prófase 1. Não esqueça, se cair na prova, o cara perguntar onde ocorre o crossover, você vai responder na meiose, na prófase 1. Ai, se cair, eu quero que você lembre de mim e fala assim, ó, um beijinho pro Pauladão, por favor. Galera, entendeu prófase? Ótimo. Assim que essa prófase termina, ó, já não existe mais, consequentemente, não vai ter mais envelope nuclear, não vai ter mais nada disso, já vai estar pronto esses materiais genéticos todos soltos e, consequentemente, recombinados por crossover. Aí nós entramos, então, num próximo momento. Olha lá, agora a Paulada deu uma resumida. Olha lá, moçada, a metáfase, lembra que os cromossomos, eles estão aqui, ó, pareados e no centro da célula. Essa é uma grande diferença. Na mitose, todos estavam alinhados. Aqui, eles estarão pareados aos pares e, consequentemente, aliados no centro da célula. Posteriormente, você tem a anáfase. Paulado, o que vai ter na anáfase? Galera, na anáfase 1 é separação dos cromossomos homólogos. Você está separando os homólogos para que no próximo momento você tenha a telófase 1, que é a citocinese, separando, portanto, cada uma dessas novas células. Galera, já sem que ocorra uma nova interfase, a meiose 2 ela já começa na bucha. Ou seja, aquilo que saiu da telófase já inicia a próxima divisão, que é a meiose 2, permitindo, portanto, que nós entendamos. Galera, o que aconteceu nesta prófase 2? Lá na telófase 1, o envelope nuclear deu uma organizada, o material genético ali estava presente. Quando passa para a prófase, o envelope desorganiza novamente para que tudo comece a realizar divisão. E aí, o que nós observaremos? Olha lá, hein, ó. Estas duas novas células já são haploides. Lembre que nós começamos com uma célula diploide lá no início, hein? Joia, só que ainda estão duplicadas, mas é um cromossomo porque tem um único centrômero. Beleza? Galera, agora vamos lá. E a meiose 2? A prófase 2 começou ali atrás, passamos pela metáfase 2, ó, cromossomo está bem no centro da célula. Se tivessem um número maior, todos eles estariam aí alinhados. É como se fosse uma mitose. Lembra? Galera, o que acontece na anáfase 2? Guarda isso com carinho. Na anáfase 1 é separação dos homólogos. Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs. A partir de então, você tem a formação de 4 gametas. Olha que coisa linda, moçada. Todos com cromossomos simples, sendo que 2 deles estavam vinculados a serem idênticos quanto à sua composição, a célula original, e 2 novas células que nós chamamos de gametas recombinantes. Por que recombinante? Porque promoveu recombinação gênica, crossover. Só que, ó, todas elas haploides, simples, portanto, reducional. Essa é a história.
Galera, olha que linda, que revisão show de bola de divisão celular, te dei todas as ferramentas. Bicho, vou até voltar para mim, porque agora eu fiquei emocionado. Tô emocionado, mas não posso parar. Posso dar uma beiçada? Vamos lá? Galera, quanta coisa boa, hein? Bicho, nós já passamos por várias questões da sua prova de 2021 para a segunda fase agora, dia 28. Vamos lá? Agora, o que nós vamos fazer? Agora o Paulada vai dar uma mudadinha de assunto, mas ainda vinculando ao fator citologia. Então, nós já passamos por genética, nós passamos por célula, passamos por divisão celular, passei por cromossomo, núcleo interfásico, vida da célula. Bicho, que fantásticos nossos conteúdos. Agora, eu quero entrar com você num fator que me pediram muito. Respiração celular aeróbica. Moçada, eu recebi acho que mais de 10 pedidos de mensagens com respiração celular. Algumas das mensagens que eu recebi, eu acabei postando aquelas que eu achei que possam ser talvez até mais interessantes. Algumas já estou relatando. Pediram mitose, pediram meiose, pediram fator de relacionado a material genético, falaram de duplicação, estrutura do DNA, olha quanta coisa. Mitose, meiose e agora metabolismo energético. Moçada, claro que, Paulada, você vai falar de fotossíntese de novo. Você falou numa outra dica. É um assunto filezíssimo. Mas nós já vimos isso numa outra oportunidade. Hoje eu quero destacar com vocês um fator chamado respiração celular. Mas antes disso, deixa eu dar uma pincelada num fator energia, metabolismo. Vamos lá? Galerinha, vou passar para você. Eu voltei. Eita, que beleza! Olha lá. Energia e metabolismo. Olha esta figura linda que vai aparecer. Opa! Eu voltei aqui. Agora sim. Olha essa figura linda que vai aparecer para vocês. Moçada, preste atenção. Vai ter uma questão. Como é que você sabe? Eu sonhei. Vai ter uma questão em que o cara vai partir de um processo fotossintético, ou seja, as plantinhas absorvem energia luminosa, permitem produção de matéria orgânica e, portanto, armazenam essa substância orgânica na forma, por exemplo, de amido, que vai servir de papá para algum animal. Estou falando de cadeia alimentar. Então, os produtores representando a base das cadeias alimentares, olha a ecologia na prova, moçada. Nós já falamos demais disso e outra. Vai ser tranquilo, tá? Agora, a partir do momento que este alimento está disponível, consequentemente, como sendo um fator líquido, ou seja, disponível para um próximo nível trófico, imaginemos que esta planta, este caule, esta raiz tenha sido comido por um determinado animal. Tudo bem? Este animal, portanto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele componente orgânico e ele vai degradar este componente orgânico, permitindo, portanto, moçada, chegar em moléculas muito pequenas, definidas, por exemplo, como glicose, e a partir de então, quebra esta glicose e permite produção de energia na forma de ATP. Essa energia, ela vai ser utilizada num cagalhão de fatores metabólicos do seu organismo, por exemplo, ou de organismo de um herbívoro, ou de qualquer outro animal. Galera, olha só, pode ser utilizada essa energia que veio lá da plantinha que você comeu, na síntese de macromoléculas como DNA, RNA, proteínas, polissacarídeos. Moçada, isso é importante. Essa energia pode ser utilizada na produção, por exemplo, de glicogênio no seu corpo, ou de um DNA para uma multiplicação de célula, ou um RNA numa síntese proteica, numa transcrição. É lindo isso. Então aquela energia que você comeu lá da plantinha, que estava lá na raiz na forma de amido, foi digerida no seu corpo, inicialmente lá na boca, depois no duodeno, produziu glicose, essa glicose metabolizada na respiração celular e toda essa energia disponível para sintetizar fosfolipídios e outros componentes celulares da própria membrana. É utilizado nos movimentos celulares de contração, movimentos de cromossomo, no próprio processo mitótico. Olha que lindo, moçada, tudo isso você tem que ter essa noção de onde vem, para onde vai a energia. Além disso, a grande quantidade de transportes ativos que nós temos nas células, bomba de sódio e potássio, bomba de potássio, bomba de cloro,
bomba de hidrogênio. Bicho, é muita bomba, é muita energia. Além disso, manutenção de potencial elétrico nas faces das membranas. Lembra do neurônio? Potencial de repouso, menos 70 milivolts. Tudo isso é diferença de íons, moçada. E tudo isso é garantido, por gasto energético, por energia, que veio da onde? Lá do amido que estava na raiz da planta, que fez fotossíntese. Você está entendendo onde eu estou chegando? E por fim, até mesmo na produção e liberação e dissipação de calor. Ótimo, maravilhoso esse fator. Agora, nós vamos entrar nos pormenores dessa tal respiração celular, que vai te mostrar claramente como que esta energia aqui, ela vai ser produzida, moçada. Como que vai ser produzido esse ATP? Como que esse ATP, o que é o ATP? Como ele é produzido, né? Isso aqui, essa energia. Nós vamos ver isso agora na sequência. Se ligou? Tá tudo ok? Deixa eu ver um zóio aqui, show de bola? Tá lindo, moçada. Nós já passamos da metade faz tempo. Segura aí. Você queria revisão, paulada, tá na área e tá fazendo. Vai cair o Nesp segunda fase 2021. Vamos lá? Dá uma olhadinha com paulada. Paulada, o que é respiração celular? Degradação total, até destaquei para você, da glicose, liberando grande quantidade de energia para a sobrevivência dos organismos que realizam tal metabolismo. Sobrevivência, cara, eu te mostrei no slide anterior um cagalhão de fatores metabólicos que mantém a vida, o metabolismo do organismo que está realizando a quebra dessa glicose. Galera, qual é a equaçãozinha? Você lembra? Glicose reagindo com oxigênio, balanceado aí 6 oxigênio, permitindo produção de gás carbônico e água, 6 de cada, já estou reduzindo aí, né, moçada? Simplificando, isso permite produção de energia. Então essa equação você não pode esquecer jamais. Agora, galera, qual é a organela que realiza a maior parte deste metabolismo? São as mitocôndrias. E agora, eu gostaria de fato de destacar com vocês alguns detalhes que eu acho importante. Cadê a minha caneta? Está aqui, aqui a minha caneta preta. Vamos lá? Da minha mesa, né? Moçadinha, vamos nós. Então estamos observando aqui a mitocôndria. Percebam que ela vai ser formada por membrana interna e membrana externa. Bicho, guarda que daqui a pouquinho esse espaço que a gente chama entre as membranas, cara, ele vai ter uma importância fundamental na produção de energia dentro desta mitocôndria. Eu vou te explicar hoje como isso acontece. Prometo que vou. Galera, além disso, o que nós encontraremos? Todas estas regiões de invaginações da membrana interna, nós definimos como crista mitocondrial. Então isso aqui é uma crista mitocondrial, isso aqui seria outra crista mitocondrial. Tudo bem? Ótimo. E por fim, ou quase fim, toda esta região interna aqui da mitocôndria, toda esta região que o Paulada está pintando aqui, toda esta região interna aqui da mitocôndria, para cá também, toda esta região aqui, aqui também, toda essa região interna, nós chamamos de matriz mitocondrial. Lembrem-se que esta organela, existe uma teoria chamada de endossimbiótica, que dizia que era um ser procarionte especializado que invadiu células eucarióticas. Portanto, isso provando ou tentando chegar a uma possível verdade quanto a isso, são portadoras de ribossomos próprios, apresentam um material genético com aspecto circular, tanto quanto bactérias, são os plasmídeos, então um monte de característica importante. Paulada, vamos lá. Galera, o que acontece na matriz mitocondrial? O que nós chamamos de ciclo, lembra ou não? De Krebs. Paulada, esse ciclo de Krebs é difícil? Mas nós vamos entender ele hoje facinho. E na crista mitocondrial, o que nós observaremos? Eu vou abreviar, tá? Cadeia, cadeia, não vou abreviar nada. Cadeia, agora sim, respiratória. Nestas membranas aqui, que eu estou fazendo seta aqui, nessas membraninhas aqui, que eu estou pintando, essas membraninhas, elas são cheias de proteína. Formando a cadeia respiratória, um conjunto de proteínas que vai permitir translado de elétrons, produzir energia, toda essa história. Galera, tudo bem? Ótimo, vou apagar agora toda essa baixaria e aí nós vamos citar mais um fator.
Galera, a pergunta é, e essa energia, hein? Essa energia ela é utilizada para produzir o quê? Olha que coisa linda que apareceu para vocês. Moçada, vamos lá. Então a questão é, o cara foi lá, comeu um alimento, por exemplo, a raizinha lá da planta, e a partir daí ele quebrou esse amido em glicose, metabolizou essa glicose através de um mecanismo chamado de respiração celular, liberando então CO2 e água, nós já vimos isso aqui anteriormente, né? Essa energia da quebra, ela é utilizada para fazer o quê? Para pegar uma molécula chamada de ADP, Paulado, o que é ADP? É adenosina difosfato ou difosfato de adenosina. Paulado, o que é uma adenosina? É uma pentose mais essa base nitrogenada que é a adenina. Ah, então a adenosina é uma pentose, que é a ribose, mais uma adenina, e isso é uma base nitrogenada mais a ribose. Isso é a adenosina. E ela estará ligada a 1,2-fosfato, por isso difosfato. Galera, este fosfato inorgânico, utilizando esta energia, ele vai ser introduzido nessa molécula e permite, portanto, para nós a formação do trifosfato de adenosina. A adenosina continua sendo a mesma, só que agora você tem uma interação com o fosfato extremamente energética. Ah, Paulada, no entanto que quando eu quebrar esta interação, libera-se uma energia e essa energia, obviamente, pode ser utilizada para você contrair o seu músculo, para você realizar um metabolismo dentro da sua célula, enfim, essa é a situação. Entendeu que lindo que é isso? Cara, então nós definimos, entendemos, decoramos a equação, entendemos a organela e agora sabemos como que é a ocorrência da produção deste ATP. Agora é que entra a parte mais bonita da respiração celular. Lógico que eu tive que resumir para poder te falar dentro desse tempo que nós estamos gravando, senão a gente ia ficar aqui 8 horas falando de revisão. Para mim seria bom, você que ia falar, puxa vida, não aguento mais ouvir esse paulada, mas vai dar certo. Galera, vem comigo, vamos lá, ó. Qual é a ideia? Para que você possa observar agora de fato essa história, olha que coisa linda que vai aparecer para você. Moçada, você está observando comigo, vamos lá? Eu não vou nem rabiscar isso aqui agora, para não poder estragar a história, nós vamos aqui com o laser. Galera, onde nós estamos? Onde eu estou passando o laser aqui, ó, corresponde então à membrana da célula, ou seja, né? Ou seja, ah, que beleza, estão me ligando. Certeza, 011 só deve ser porcaria, né? Como sempre me ligam 500 vezes por dia. Mas vamos lá. Galerinha, qual é a história? Estou demonstrando aqui para você a célula, né? Olha lá a célula. E aqui eu estou mostrando a parte de uma mitocôndria, tudo bem? E o que nós estamos mostrando? A região interna da matriz mitocondrial, onde ocorre o ciclo de Krebs, e também as cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia respiratória. Então vamos lá. A respiração celular ela tem 3 etapas. A glicólise, olha lá, a glicólise, que é a primeira etapa, que ocorre no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. São proteínas que estão lá nas cristas, realizando o translado de elétrons. Galera, qual é a nossa história? Vamos dar uma ampliadinha na primeira etapa, que é a glicólise? Dá uma olhada lá com o Paulada. Fácil, hein? Olha aqui. O que você está observando? Existe aqui uma glicose portadora de 6 carbonos, show. A partir daí nós observaremos o seguinte, moçada. Com a utilização de gasto energético, portanto de ATP, nós quebramos essa glicose numa molécula chamada de frutose 1,6 de fosfato. Desencana desse nome, não precisa, tá? Essa molécula, posteriormente, uma molécula ainda de portadora de 6 carbonos, só que agora, se você observar, ela tem 2 fosfatos aqui, ó, interagidos. Ela vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, como vocês podem observar, que nós também observaremos nessa quebra, moçada, a liberação de hidrogênios que vão permitir a formação das moléculas transportadoras de hidrogênio, que é o NADH2, nicotinamida.
é o nome desta molécula, uma molécula transportadora de hidrogênio. Então aqui você está observando a produção de 2 NADs, né? Os ácidos pirúvicos vão ser formados com a liberação destes fosfatos. Cada formação de ácido pirúvico promove a produção de 2 ATPs. O rendimento final vai ser 4, só que 2 foram consumidos lá no início, então você tem um rendimento final de apenas 2 ATPs relacionado à glicólise. Moçada, tá aqui, ó. Este é o rendimento da sua glicólise demonstrado aqui. Só que além disso, a glicólise permitiu também a formação de 2-NADH2. Ótimo. Este ácido pirúvico, ao reagir, ele vai sofrer uma reação. O ácido pirúvico tem 3 carbonos. Ele vai perder um carbono na forma do CO2 e a partir daí se transformar em um acetil, que ligado à coenzima A, isso entra, portanto, aqui dentro da mitocôndria, onde ocorre essa reação, permitindo, portanto, com que agora este acetil possa se deslocar para o ciclo de Krebs. Moçadinha, observe que são 2 ácidos pirúvicos, 2 acetis e assim por diante. Esta reaçãozinha de transformar ácido pirúvico em acetil-CoA libera mais 2 NADs que estão sendo contabilizados. Então, 2 da glicólise e 2 na conversão de pirúvico para acetil-CoA. Agora é o seguinte, nesta realização aqui, ó, do ciclo de Krebs, existe um cagalhão de fatores que serão convertidos. Acredito que os caras não vão chegar nesse nível de questionamento, não sabe? Mas ali você tem o primeiro componente a ser formado aqui, ó, reagindo o acetil com o que a gente chama de oxalacético, é o ácido cítrico, por isso que o ciclo de Krebs também pode ser chamado de ácido cítrico, tá? Depois você tem formação, moçada, do cetoglutárico, que é um outro ácido, tem formação do succínico, do ácido fumarato, do ácido málico, do oxalacético, até complementar novamente toda essa estrutura que nós chamamos de ciclo de Krebs. Desencana desses nomes. O que eu quero que você entenda que eu acho que vai cair? Quais são os produtos do ciclo de Krebs? Você vai permitir formação de 2 ATPs, que já vão ser contabilizados aqui, lembra que já tinha 2 da glicólise, e formação de 6 NADH e 2 FADH2. O que é o FAD? Moçada, é uma outra molécula transportadora de hidrogênio. Então, guarde com carinho, por favor. No ciclo de Krebs, você vai ter produção de 2 ATPs, 6 NADs e 2 FADs. Tudo bem? Ótimo. Paulada, acabou? Não, agora o que acontece? Estes produtos, todos os NADs e todos os FADs, agora eles vão ser oxidados nas cadeias respiratórias. O que é oxidar? Vai liberar o próton, que é o H+, que está ali anexado a cada um dos NAD e FAD, e também liberar elétrons. Só que agora é que entra a história maravilhosa desse fator. Moçada, agora eu vou precisar da caneta. Vem comigo, ó. Não saia daí que agora é o ponto-chave. Galera, todos estes NADs que vocês estão observando aqui, todos estes FADs que o Paulada está destacando, eles vão ser deslocados lá para a cadeia respiratória. A questão é a seguinte, toda vez que um FAD ou um NAD ele é oxidado, que ele perde o elétron, ele também libera o H+. E além disso, uma energia. Essa energia vai fazer o quê? Vai pegar todos estes H+, que foram liberados devido à oxidação dos NAD e FADs e vão jogar aqui dentro, moçada, ó, no meio entre as duas membranas, elevando a concentração destes H+ entre essas membranas violentamente alta a concentração. Então, você entendeu? A oxidação dos NADs e dos FADs, nós observaremos a liberação de H+, a energia dessa oxidação é utilizada para jogar esses H+ entre as membranas, externa e interna da mitocôndria. Agora, o que acontece? Nessa membrana aqui, ó, eu estou desenhando para você. Ó, nessa membrana aqui, ó, você vai encontrar uma proteína, na verdade, na membrana interna, você encontra várias proteínas que são poros. E cada vez que o próton
ele passa por este tal poro. Esse poro tem um aspecto de rotor, ele gira, transforma a energia mecânica em energia química. E essa energia de deslocamento do próton de volta para o interior da matriz mitocondrial é que permite com que ocorra a energia suficiente para produzir quem, moçada? O maravilhoso ATP. Galera, sabe como ficou conhecida essa teoria de deslocar próton H+, para entre as duas membranas da mitocôndria e depois esses prótons, ao passarem pela proteína, gira a proteína, transformando energia mecânica em energia química? Este fator, ele foi determinado por um pesquisador chamado de Peter Mitchell. Em 1978, ano em que Pauladinha nasceu, ele ganhou o prêmio Nobel por criar a teoria quimiosmótica que está associado com a produção de ATP. E galera, se nós realizarmos a oxidação de todos estes 10 NADs mais estes 2 FADs, nós permitimos produção de prótons suficiente para que quando eles voltem para o citoplasma, quando eles voltem para a matriz mitocondrial, libera uma energia suficiente para que ocorra a produção de 26 ATPs, contabilizando atualmente os mais próximos, os estudos mais recentes, contabilizando, portanto, um total de 30 ATPs. Cara, essa teoria quimiosmótica não é maravilhosa? Você gasta uma energia para deslocar o próton lá para a região interna entre as membranas. Quando lá está insuportavelmente cheio de prótons, esses prótons começam a extravasar por essas proteínas que têm aspecto de rotor. Cada próton que passa, ela dá uma giradinha. Este rotor permite a transformação de energia mecânica, você está dando movimento, em energia química. E essa energia química é que é utilizada para produzir ATP. Entendeu o que é teoria quimiosmótica? Bicho, se caso cair algo nesse sentido, Paulada fica muito feliz. Tudo bem, moçada? Lindo, não é? Dessa forma, adivinha? Paulada, nós acabamos? Não, moçada, ainda não. Nós temos um último aspecto que é a botânica, que eu quero trabalhar com vocês. Eu vou te dar uma indicação. Aqui no Se Liga na Bio, nós temos um vídeo chamado Evolução das Plantas. Não existe possibilidade de você chegar na prova da Unesp dia 28 sem ver esse vídeo Evolução das Plantas. Porque lá eu estou trabalhando várias características comparativas que vão estar presentes, moçada. A Unesp ama botânica, né? Portanto, fica a dica. Evolução das plantas aqui no Se Liga na Bio. Essa é um outro videozinho curto, rápido, que você vai ter que assistir. Galera, vamos lá. Então agora, pra gente finalizar nossa história, eu recebi um monte de recado, a galera pedindo para revisar um pouquinho histologia vegetal. Mostrar caule, mostrar raiz, mostrar folha. Moçada, que são fatores que podem aparecer uma vez que a botânica é a grande paixão da Unesp. Isso nós já conversamos em outras oportunidades. Então agora, o que nós vamos fazer? Agora que você já entendeu tudo sobre respiração, sobre teoria quimiosmótica, cara, isso é lindo! Eu só fui aprender isso quando eu estudei na universidade. Nenhum professor meu, lá de cursinho, ensino médio, havia me explicado dessa maneira. Falava, produz ATP lá, pela oxidação fosforilativa. Paulada, mas como que isso acontece, né? Essa é a ideia. Legal, então vamos lá, vamos prosseguir? Galerinha, agora o que nós vamos fazer? Eu vou entrar então em vários cortes de plantas. Nós só vamos trabalhar com dicotiledônia, que é o que pode cair na sua prova. Primeiro, o que é isso? O grupo das angiospermas, ele é portador basicamente de 2 grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Exemplos: monocotiledônia, a cana-de-açúcar, o milho, o capim, a gramínea, enfim. Dicotiledônia, feijão, soja, amendoim, uma galera, lentilha,
um monte que nós poderíamos citar. Agora a grande questão é, existem muitas diferenças quanto à estrutura de uma monocotiledônia e de uma dicotiledônia. Por exemplo, o próprio nome. Dentro da semente, o embrião de uma monocotiledônia, ele tem uma única saliência, chamada cotilédone, por isso monocotiledônia. Nas dicotiledôneas, o embrião ele vai ter duas saliências laterais, então cotilédone é expansão embrionária. Ah, que está lá dentro da semente? Isso, que é assunto para mais de 2, 3 aulas, se a gente quisesse. Mas não é este o foco. Então, galera, vamos lá. Eu quero finalizar a nossa revisão, nosso aulão para a Unesp segunda fase, falando um pouquinho sobre botânica, especificamente as maravilhosas angiospermas. Vamos lá? Então eu vou colocar a tela aqui para você. Aô, beleza! Olha lá, moçada, raiz de dicotiledônia. Vamos nós? Para que você entenda essa primeira situação, eu gostaria que você desse um zóio nessa raiz que está aparecendo aí para todos vocês. Moçada, essa raiz que está aparecendo aí para vocês, você tem a obrigação de saber que é uma raiz de dicotiledônia. Por quê? É uma raiz pivotante ou chamada de axial. Ela tem um pivô central. As raízes de cana-de-açúcar, do milho, do capim, da grama, que é monocotiledônia, é toda ramificada, fininha. Chamamos de fasciculada ou cabeleira. Então já estou diferenciando uma da outra. Moçada, algumas regiões importantes. Vocês estão visualizando que existe uma região dessa raiz que nós chamamos de raízes laterais ou adventícias, e o conjunto dessas raízes laterais ou adventícias formam o que nós chamamos de zona de ramificação. Paulada, posso chamar de zona suberosa? Pode. Posso dizer que esta região ela tem função de fixação, estabilidade? Show de bola. Depois, moçada, nós temos uma segunda região formada pelos pelos absorventes, que nós damos o nome de zona pilífera. A zona pilífera é aquela região que vai permitir absorção de água e sais minerais. Eita, que beleza! Bicho, em alguma revisão do passado eu deitei o cabelo de falar de absorção, transpiração, estômago. Chance é grande também. Posso te dar uma dica? Aqui no Se Liga na Bio tem um vídeo também chamado de absorção e transpiração vegetal. Lá eu te explico tudo isso de forma magnífica. Moçada, corre lá. Bom, além disso, nós encontraremos uma quarta região chamada de zona lisa ou zona de alongamento. O que é isso, moçada? É uma região em que as células elas começam a alongar, crescer, aumentar o volume, sofrer diferenciação. Linda essa região. E por fim, chegamos à região da coifa, que acaba protegendo a zona meristemática. Galera, quem é a coifa? São estas célulazinhas que estão ao redor da ponta da raiz e lá dentro desta ponta nós encontraremos o meristema apical. O que é meristema? Meristema é sinônimo de célula jovem. Este meristema apical tem alta capacidade de multiplicação de célula, diferenciação. Portanto, guarde uma coisa. Tanto na ponta do caule quanto na ponta da raiz, nós temos o meristema. Portanto, quem cresce em altura e profundidade é a ponta do caule, é a ponta da raiz. Meristema apical, meristema primário. Beleza? Galera, vamos fazer um corte. Eu quero estabelecer um corte transversal da região da zona pilífera e eu gostaria agora de mostrar para você o seguinte, galera. Eu estou retirando aqui, um setor circular, pedaço de pizza aí, e nós vamos ter que saber cada um destes nomes que aí estão destacados para todos nós. Vamos lá, moçada? Então, queria começar aqui, vou escrevendo com você. Tá vendo essa região? Você pode chamar isso aqui, como nós já havíamos destacado ali embaixo, na outra figura, pelo absorvente. Portanto, pelo absorvente mostrado aí para você. Pelo absorvente é uma proliferação, uma expansão da epiderme. Então aqui, epiderme. Guarda com carinho, moçada. Galera, este tecido aqui, grandão, cheio de células grandes, volumosas, você chama simplesmente de córtex, ou se você preferir, você pode definir também como sendo
parênquima cortical, tanto faz. Agora vamos lá, galera, este tecidinho que está em marrom aqui, ó, que eu estou indicando aqui com a seta, ó, ele é chamado de endoderme. Galera, é nessa endoderme que nós encontraremos entre as células, tá vendo que aqui, ó, você tá vendo que entre as células da endoderme aqui, ó, aqui, olha aqui, ó, aqui, existe uma manchinha ali. Essa manchinha, ela recebe o nome de estria, ó, estria de Caspari. Como? Caspari. O que é a estria de Caspari? Entre as células da endoderme, que envolvem todo ali o cilindro vascular, nós observaremos deposição de suberina. Portanto, a endoderme ela é completamente vedada. Não tem como passar água por entre as células da endoderme. Isso é importante? Sim, por quê? O fato de ser vedada, você impede o refluxo de água da região interna do xilema para as regiões periféricas. Então não tem refluxo hídrico. Quem impede isso são as estrias de Caspari. Deposição de suberina entre as células da endoderme. Lindo isso, não é? Aí aqui, moçada, nós encontraremos mais um camada, ó. A próxima camada é chamada de periciclo. Aí você tem lá em cima, ó, em rosinha, estes são os floemas. Então aqui, ó, é floema, certo? Aqui, moçada, é um meristema secundário. A todo momento ele permite produção de novos vasos condutores. Chamamos de câmbio. Esse é o câmbio vascular, o meristema secundário. A todo momento ele pode produzir novos floemas e novos xilema. Paulada, o que é floema, o que é xilema? Floema é um vaso formado por células vivas que transporta seiva elaborada. Água, glicose, sacarose, aminoácido, um monte de coisa boa. E o que é xilema? É um vaso morto, lignificado, portanto morto ali, mas ele é altamente resistente devido à grande quantidade de lignina que tem ao seu redor. E ele tem como função transportar seiva bruta, basicamente água e sais minerais. Um detalhe, a seiva bruta sempre vai ter transporte ascendente. A seiva elaborada geralmente é descendente, mas pode ocorrer esta inversão caso a planta necessite por uma condição de estresse ambiental. Linda a parte de raiz. Lembrou? Tranquilão. Vamos para o próximo momento. Então, ó, guarda a sequência desses tecidos, viu, moçada? Deixa eu só apagar uma setinha aqui, ó, para você não confundir uma coisa. Então, o floema é aquele lá, né? Tudo bem? Eita, que beleza! Vamos lá, moçada, não vamos perder o foco, não. Vamos agora trabalhar um corte de um caule de dicotiledônia. Qual é a diferença? Primeiro eu vou te mostrar o de dicotiledônia, depois eu comento o de mono, importante. Galera, vamos lá. Nossa, Paulada, o que é isso que você está mostrando aí pra gente? Tranquilo, moçada, vai dar tudo certo, nós vamos observar. Você está observando aqui um caule de uma dicotiledônia. Primeiro que caule de dicotiledônia tem crescimento em espessura. Monocotiledônia não tem. Outro detalhe. Nas dicotiledônia, os vasos condutores eles são organizados. Eu vou te mostrar. Nas monocotiledônia não. Tem um monte de feixezinho espalhado por todo o caule de forma arbitrária ou aleatória. Aqui não, na dicotiledônia é organizado. Então vamos dar nome para cada um dos tecidos. Então vamos começar, moçada? Então lá vamos nós. Primeiro eu quero destacar os dois tecidos meristemáticos secundários. O que é um meristema secundário? É um conjunto de células, é um tecido que é capaz de readquirir possibilidade de divisão mitótica e novas diferenciações. Isso nós chamamos de desdiferenciação. Portanto, todo meristema secundário desdiferencia, readquire capacidade de sofrer divisão mitótica e novas diferenciações. Quais são os dois? Nós temos aqui, ó, um deles é o magnífico felogênio. Olha lá, moçada, este é o felogênio. É o primeiro tecido capaz de desdiferenciar. E esse aqui, ó, que está em amarelo, é o que nós chamamos de câmbio. Ah,
de novo câmbio. Isso, show de bola. Então esses são os dois. Agora, este felogênio, ele vai dar origem a estes tecidos e este daqui. Paulada, qual que é o de fora? Chamamos de suber. O suber, moçada, é a rolha, é a cortiça. Muito bem. E para o lado de dentro, ele dá origem ao feloderma. Deixa eu melhorar isso aqui, moçada. Peraí. Chamamos de feloderma. Nossa, quanto nome, Paulada. Calma, vai dar certo, moçada. Sem pavor, hein? Olha lá. Então agora sim, feloderme ou feloderma. Então quer dizer que o felogênio constantemente produz feloderma e constantemente produz suber. Por isso que o caule vai ficando mais grosso. Ah, entendi. Agora, e o câmbio? Para o lado de fora, para mais periferia do caule, ele produz o magnífico floema. E para mais região interna, ele produz para nós o magnífico xilema. Ah, Paulada, me diga uma coisa, claro que eu digo. A casca da árvore, olha lá, moçada, a casca da árvore, ela é composta de quais tecidos? Vamos lá? Ela é composta de suber, então a casca da árvore de uma dicotiledônia é composta de suber, felogênio, além disso, olha lá, moçada, feloderma, deixa eu só ampliar aqui, feloderma, e por fim, o floema. Ah, Paulada, então quer dizer que a casca da árvore é formada por todos estes 4 tecidos? É, moçada, e é exatamente por esse motivo, você lembra de um fator que alguém já comentou com você de forma muito significativa, chamado de anelamento? Você lembra ou não? Por que o anelamento só dá certo em dicotiledônia? Porque quando você retira um anel de casca, você promove a destruição do floema. Isso é anelamento. Você retira um anel de casca, se você está tirando a casca, você está destruindo o floema. Então toda a glicose que é produzida na folha não chega mais na raiz. Vai chegar uma hora que a planta vai morrer. Ah, isso é anelamento, só dá certo em dicotiledônia devido à disposição dos vasos condutores, o floema sempre para fora e o xilema sempre para dentro. Isso ao redor de toda a circunferência deste caule. Por isso que neste caso o anelamento dá certo. E nas monocotiledôneas, galera, não tem essa disposição. Se você observar o corte, por exemplo, olha aqui comigo, imagine que isso aqui, moçada, seja uma cana de açúcar, tá? Deixa eu tentar te mostrar bonitinho, Imagine que isso aqui seja, usando bem a sua imaginação, a cana de açúcar. Se eu cortar ela aqui e ampliar para você, você vai ver algo mais ou menos assim, Os feixes vasculares, eles estão espalhados por toda a região do caule. Então, mesmo que eu retire um anel, a região central, ela ainda vai ter um monte de vaso condutor conduzindo, tanto floema quanto xilema. Então não morre. A dicotiledônia vai morrer. Porque ao redor de toda a circunferência do caule você tem a presença desse floema disposto mais para fora. Posso dar um último detalhe e aí nós vamos mudar e finalizar? Olha aqui, Tá vendo isso aqui? Você pode chamar de periderme. Eita, botânica da Unesp, hein? Tranquilão, moçada? Show de bola? Vamos para o último fator? Entendemos raiz, entendemos caule, agora vamos para a folha de dicotiledônia. Vai, segura aí pra gente. Opa, faltou um termo aqui, né, moçada? Isso aqui, é medula, que é um tecido de parênquima, de preenchimento aí, sem muita importância para nós. E o último detalhe, folha de dicotiledônia. Como que é? É aquela folha que nós chamamos de nervuras reticulares, diferente da folha de uma gramínea, que é monocotiledônia, que as nervuras são praticamente todas paralelas na folha. Então lá é paralelinérvia, aqui na dicotiledônia, reticulinérvia.
Galera, dá uma olhada na minha figura. O que eu estava querendo falar para você? Ó? Isso aqui, ó. Olha só, tudo ramificado as nervuras, né? Todas ramificadas, não são paralelas. Então, folha com nervuras reticulares é a folha de dicotiledônia. Galera, peguei um pedaço aqui, ó, e estou ampliando para você. Eu gostaria que você memorizasse alguns tecidos juntamente comigo. Você está vendo que aqui nós temos uma epiderme superior. Essa epiderme superior, ela secreta uma substância lipídica, serosa, que é chamada de cutícula. Qual a importância dessa cutícula? Quanto mais espessa, menos água a epiderme perde por evaporação. Galera, logo abaixo da epiderme, nós temos um tecido chamado de, eu vou abreviar, tá? Parênquima, ó. Chamamos de parênquima clorofiliano, que nós definimos como sendo palissádico. Ah, Paulada, eu tenho que saber esse nome? Sim, você tem que saber este nome. Qual a importância destas células colunares chamadas de parênquima clorofiliano palissádico? É a maior taxa de fotossíntese do vegetal. E aqui no tecido de baixo, onde você observa os feixes vasculares embutidos, né? Ó, tem xilema, tem floema. Aqui, moçada, eu vou abreviar de verdade. Ó, parênquima clorofiliano, que nós chamamos de lacunoso. Entre essas lacunas aqui, ó, aqui, ó, aqui tem lacuna. Qual a importância? Eles também são fotossintetizantes, mas nem se compara com o palissádico. O palissádico é a maior taxa fotossintética do vegetal, como já citei. O lacunoso, além de fotossíntese, ele pode armazenar água, pode armazenar sais minerais, entre essas lacunas, que permitem até uma sobrevivência do vegetal de forma mais satisfatória em condições adversas do ambiente. Galera, para finalizar, se você juntar tudo isso que existe no meio da folha, você chama de mesófilo foliar. Tudo bem? Por fim, qual é o nome dessa estrutura aqui, ó, que permite transpiração e também trocas gasosas? Lembra ou não? Isso aqui nós chamamos de estômato. Eita, que beleza, moçada! Que coisa linda! Pronto, meus queridos, minhas queridas, esta era a nossa maravilhosa revisão. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado um monte de detalhes que nós discutimos neste momento que estamos aqui. E moçada, muito obrigado, bicho. Obrigado por vocês terem me mandado as mensagens para que eu pudesse produzir esse material para vocês. Eu disse, não vou deixar vocês na mão jamais. E aí eu peço para você me ajudar, lógico, para que nós continuemos a produzir tudo isso, dá muito trabalho. Compartilha, fala para os seus amigos e, consequentemente, todo mundo pode aproveitar essa história. Valeu, galera! Um beijo no seu coração, eu me despeço, fico por aqui, que vocês tenham sempre muita saúde e que vocês arrebentem, portanto, na prova da Unesp segunda fase, sem dúvida alguma. E aqui, ó, só um recadinho rápido para vocês. Muito obrigado pela sua presença, uma ótima prova e assim nós nos despedimos. Valeu, galera! Um beijo no seu coração, até mais. Valeu, até a próxima!